Olá a todos, olá a todas. É com muita alegria que iniciamos, não é, esse ano letivo e é um prazer enorme estar aqui e contando com a participação, a presença de vocês. Eu já faço o convite aqui para que vocês se inscrevam em nosso canal e o assunto de hoje, para começo de conversa, é variedades linguísticas, não é? Então é um conteúdo pelo qual a gente vai, de alguma maneira, conversar sobre a nossa língua, sobre o nosso idioma e sobre as diversas formas de comunicação, né, a partir da língua portuguesa. Então, vamos a ela. Nós temos aqui, inicialmente, os objetivos de aprendizagem, né, reconhecer as variações linguísticas em diversos contextos sociais, bem como manifestações de preconceito linguístico, né? Analisar aplicações de língua padrão e não padrão e relacionar o emprego das variações linguísticas em cada região, além de compreender as variedades da língua como prática social e não como erro gramatical. Então, é muito comum, né, as pessoas atribuírem, né, um jeito ou outro, né, de falar que não esteja em acordo com a norma padrão a um erro, quando na verdade não é, são formas distintas, são formas diferentes, mas admissíveis de comunicação e que devem ser levadas em conta. Então vamos lá detalhar aqui estas questões. Então, idiomas e variações. Todo idioma ele sofre, não é, a ação dos seus falantes, que acabam transformando sua língua ao longo do tempo e do espaço. Então, esse fenômeno de transformação pode ser observado a partir de muitas influências e algumas vezes são responsáveis pelo surgimento de dialetos e linguagens particulares a partir da mesma língua. Então, essa influência ela pode ser de caráter geográfico, né? Ela pode ser de caráter regional, mas ela também pode ser de caráter etário, ela pode ter a ver com uma questão do próprio tempo em que a língua, de alguma maneira, ela vai enferrujando algumas palavras, e essas palavras enferrujadas, não é, só para utilizar uma metáfora aqui, elas vão sendo substituídas por outras, não é? Então, vamos adiante aqui. Para vocês terem ideia, né, o idioma oficial do Brasil, em agosto de 1758, é uma informação de cunho histórico aqui, a língua portuguesa ela torna-se o idioma oficial do Brasil, através de um decreto do Marquês de Pombal, que também proíbe o uso da língua geral. Vou explicar a vocês. Imaginem que o mandatário, né, alguém que estava ali tomando conta dos rumos, né, ele diz, olha, por decreto, a partir de hoje, não se pode falar a língua geral. O que você tem que falar é o português castiço, né? É o português lá de Portugal, tal como está ali na gramática de Portugal. Mas esse tipo de coisa a gente não empurra, né, de goela abaixo, e a gente não resolve por decreto. Os falantes eles têm autonomia e eles é que vão de alguma maneira dando essa vivacidade à língua. Então olha, a língua geral, o que era essa língua geral? Era o português de Portugal, mas eivado, né, cercado de influências outras. Influência dos indígenas, né, ou seja, dos nativos, e influência também, especialmente, dos negros escravizados que vinham da África aqui para o Brasil. Então, como vocês devem ter percebido, não surtiu muito efeito esse intento do Marquês de Pombal, porque a língua, ela até hoje tem essas influências, seja na culinária, né, seja nas coisas mais triviais da nossa comunicação, da nossa fala, estão presentes ali palavras, né, dessas outras línguas e desses outros dialetos. Okay? Então, língua geral era o nome dado à linguagem que misturava português e as línguas faladas aqui na época da colonização. Okay? E então, olha só, vamos para uma coisa chamada variedade geográfica, que a gente também conhece por
variedade diatópica. Então, quem fala língua portuguesa não é só Portugal, não é só o Brasil, não é? Nós temos outros países que falam em língua portuguesa, não é? Que tem como idioma oficial a língua portuguesa. Então nós temos Angola, nós temos Cabo Verde, nós temos Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. Então, olha, especificamente, a variedade geográfica ela refere-se à variação existente entre o idioma original e o idioma que a gente chama transplantado, né? Que ele saiu do seu país, de origem, vamos dizer assim, e foi para outro território, que é como aconteceu com o Brasil. O Brasil foi colonizado, não é, por Portugal, e aí acaba, de alguma maneira, havendo essa mudança, esse transplante, né? Então é uma língua com características próprias de um determinado país, tá certo? Então o português brasileiro, o português do Brasil, ele é peculiar, ele tem o seu sotaque, tem a sua maneira, né, de manifestação, não é? na boca e na fala do povo, tá? Eu quero trazer aqui uma pequena matéria que o Ricardo Pereira, o ator, né, Ricardo Pereira, ele dá aulas de português de Portugal a Bruno De Luca, outro ator. E aí aqui a matéria diz o seguinte: para ensinar um pouquinho de português de Portugal para Bruno De Luca, Pereira voltou às origens, não é? E Bruno aprendeu palavras e gírias lusitanas como telemóvel, boleia, gira e várias outras. Ficou curioso? Assista a matéria completa no vídeo através do QR Code que tem aqui, tá bom? Então é só passar a câmera no QR Code aqui que você vai direto para a matéria. Mas eu já posso antecipar que telemóvel é celular, boleia é o mesmo que carona, ou seja, é você pegar uma carona, não é? E gira é alguém descolado, é alguém muito legal, gente fina. Então gira tem esse sentido aí, tá? Então vamos aqui adiante. Assim se fala português em Portugal, ora pois. E aí é uma outra matéria escrita, assinada pela Priscila Roque. Tem um QR Code ali que depois vocês podem acompanhar na íntegra. Mas aí, olha, tem aqui Totobola, que é uma espécie de loteria, não é? de cartela de loteria. Então lá se chama Totobola. Aqui a gente pode chamar de Mega Sena, não é? Bom, fato. Fato é o mesmo que paletó, não é? Ou seja, aquela túnica, né? Aquela roupa, aquela indumentária, não é? Como a gente conhece. Hospedeira é a aeromoça, não é? E que é comissária de bordo hoje, né? Cadastro, como a gente conhece aqui lá, ganha o nome de atacadores. Sorvete é gelado. E frigideira, sertã. Okay? Então nós temos outras aqui, eu só fiz um recorte aqui desse azulejo aqui português, mas olha, nós temos várias outras, tá bem pequenininho aí para vocês, mas nós temos o vai e vem, que é o foguete, nós temos a osga, né, que é aquela lagartixa, ok? E o gari, que lá se chama Almeida, não é? O ônibus, que é o autocarro, e assim por diante. Band-aid, como a gente conhece aqui, que é um estrangeirismo, lá eles chamam de penso rápido, ok? Então, muitas palavras, né? Muitas palavras, muitos léxicos, vamos dizer assim, eles têm sofrem uma variação em relação ao português falado aqui no Brasil. Okay? Então nós temos agora filmes, por exemplo. É bem interessante isso dos filmes, porque olha, o filme O Gordo e o Magro, lá não é o Gordo e o Magro, lá eles conhecem como Bucha e Estica, não é? A Mulher Maravilha é a Super Mulher. O Duro de Matar, não é Assalto ao Arranha-Céus. Duro de Matar 2, Assalto ao Aeroporto.
né? Os três patetas, os três estarolas, né? Alice no País das Maravilhas, o clássico, né? Alice no País das Fadas. O filme, né, antiquíssimo, né, extremamente relevante para o cinema mundial. E o Vento Levou, aí tem E Tudo o Vento Levou. Um Tira da Pesada é o Caça-Polícias. E A Bela e a Fera tem A Bela e o Monstro. Ok? Então eu quero falar um pouquinho agora sobre regionalismo, né? A variedade que agrupa termos próprios de uma região dentro do mesmo país. Essa variedade vai além da pronúncia. Ela refere-se, não é, ao vocabulário próprio de cada região, também conhecido como dialeto regional. Então, tomando como referência, uma vez que a gente é da região Nordeste, vamos tomar como referência esse dialeto, né, o nordestinês, essa maneira bem específica, né, bem própria do nordestino. Então o nordestino não é rico, né? Ele é estribado, né? O nordestino ele não corre, ele dá umas carreiras. O nordestino não ri, ele se abre. O nordestino não dá a volta, ele arrudeia. O nordestino não é esperto, ele é desenrolado. Ele não é sortudo, ele é cagado. O nordestino não faz gozação, ele fresca. O nordestino não vai embora, ele pega o beco. O nordestino não ouve barulho, ele ouve zoada. Nordestino não abraça, ele arrocha. E nordestino não é o bom, ele é arretado. Não é? Então, olha que a depender, né, da região em que se fala determinado idioma, não é, o determinado dialeto, vamos dizer assim, as coisas mudam, né, as coisas se alteram. Né? Para você ter ideia, tem algumas palavras aqui que, faladas em outra região do país, ou seja, no Brasil, né, ela pode ter uma conotação, digamos assim, pejorativa, né? É como se você estivesse falando aqui alguma palavra de baixo calão, né? Alguma pornografia, alguma coisa mais pesada. E que para a gente aqui do Nordeste é extremamente leve, né? Que é extremamente própria, muito característica, né, da nossa fala, do nosso jeito, né, de se comunicar. Ok? Bom, eu trago aqui para vocês aqui uma tirinha do Werley que diz assim: Iá, né, ele se assusta, né? Iá, uma taruíra. Né? E aí o personagem do porquinho aqui diz: que é isso aí? Olha, esse uai é um dialeto muito característico, é um sotaque muito característico do mineiro, né? Aí ele diz, uai, aí ele faz, taruíra? E aí ele dá uma gargalhada, né? E o outro fica extremamente, digamos assim, chateado ali com a reação dele. Então, taruíra é uma maneira como, em determinadas regiões, se chama, né, a lagartixa, não é? Então, aqui tem gatos não mentem, tão melhor que os cães. Então, o gato diz, e eu juro que enfrentei o réptil com bravura, arranquei o seu rabo na base da patada. E aí o cãozinho ao lado, meio desconfiado, né? E um pouco descrente, meio cético, sem acreditar direito, faz E aí continua, por um acaso esse réptil era uma lagartixa, né? E aí o gato, né, sorrateiro, diz, não deixa de ser um réptil, horas. Então, olhem que aqui ele utilizou, não é, a palavra lagartixa, porque para determinado público essa era a expressão, essa é a palavra mais adequada, né? Mas aquela outra tira ali já alcança um outro público, de uma outra região, que tem como naturalizada e normalizada a palavra taruíra, ok? Agora, sobre sotaques, não é? Nós temos aí, olha, o ba, não é? Tchê, oxente, so, oxe, uai. Então, o que é esse sotaque, na verdade? É a diferença que se observa, né,
na pronúncia e no ritmo de um mesmo idioma, ok? Então, há sotaques diatópicos, né, que são sotaques que têm uma referência tem uma relação muito estreita com a maneira como se fala o mesmo idioma em países distintos, em países diferentes. Então, é daí que a gente chama de uma variante geográfica, não é? E há sotaques regionais que é dentro do mesmo país. Por isso mesmo, o sotaque combina-se com o regionalismo, formando aí um dialeto, não é? É como se fosse um micro-idioma, né? Muito próprio, muito característico de determinado lugar. E aí, numa brincadeira aqui, existe aquele dicionário Wise, né? E aí o Wise está escrito de uma maneira bem própria aqui, né, do mineiro. E o dicionário de mineirês diz o seguinte: litro de leite é litro de leite, né? Massa de tomate é massa de tomate. Dentro da pia. Quilo de carne é o quilo de carne. Trás da porta, atrás da porta. Bate da cama é debaixo da cama. Pin com mel, pinga com mel, né? Escova de dente, escova de dente. Então, é muito próprio do mineiro ele juntar, ele emendar, ele fazer essa solda das palavras, né? De maneira que a pronúncia ela aparece de maneira muito característica. Quando você escuta, né, em novelas, por exemplo, você acompanhando novelas, quando você escuta esse jeito muito característico de falar, logo você identifica se tratar de alguém que mora ali no território, né, vamos dizer assim, nas terras mineiras, né, das Minas Gerais. Então nós temos uma série de outras palavras aqui que depois ficará disponível aqui para vocês, para que vocês possam verificar mais detalhadamente. Mas tem aqui, ó, dentro do forno, dentro do forno, doido demais, doido demais, tiro de guerra, e assim por diante. Bem, gente, este é o nosso primeiro encontro, né, desse período, desse ano letivo, e essa é uma primeira parte dos estudos de variedades linguísticas. Quero dizer que foi um prazer enorme poder participar aqui com vocês e oriento que vocês consultem o professor, a professora, tirem as dúvidas, exercitem, realizem os exercícios, né? E tenham um bom ano letivo, um bom começo de ano letivo, tá bom? Se cuidem. Um grande abraço.